Então, iniciando o bate-papo com eles, nossos alunos, dia 4 de julho. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui compartilhando esse tempo de vocês. Puderem ligar as câmeras só para a gente dar um oi para vocês, vai ficar muito legal. Aí depois, se vocês quiserem, pode desligar de novo, tá? Hoje, um ponto, eu queria propor um ponto de discussão hoje, cara. Se vocês me permitem. Posso propor? Pode. E é polêmico. Eu acho que discutir coisas polêmicas num grupo como o nosso, eu acho que é interessante. O João já fica sorrindo, né, João? Eu que estou detestando, correndo de polêmica, mas gostaria de propor um tema que eu acho que aqui é legal para a gente discutir sobre. Posso propor? Você voltaria a fazer as aulas presenciais agora em agosto? Por quê? Não sei se é polêmico só na minha cabeça. E aí a gente vai discutir por que a gente voltaria e por que a gente não voltaria, para a gente poder entender o pensamento de quem pensa em voltar e o pensamento de quem não pensa em voltar e os seus porquês. Que eu acho que isso é importante, né? A gente ouvir do outro. Ouvir do outro, que eu estou vendo muita gente na internet anunciando aulas voltando às aulas. E aí mostrando que a academia tem álcool gel na entrada, que tem algumas coisas. E aí eu falei, cara, eu vou chamar a galera para discutir um pouquinho sobre isso, para eu entender a partir do ponto de vista de vocês. O que vocês pensam em relação a isso? Peraí, deixa eu... Peraí, que eu vou trocar de celular enquanto eu vou fazer o café. Bom dia, Ivone. Bem-vinda, tá? Eu propus um assunto hoje, Ivone, antes de você chegar. Um assunto polêmico. A pergunta é, você voltaria suas aulas de dança em agosto agora? E por quê? Tanto para quem faz aula, quanto para quem ensina, para quem proporciona essas aulas. E a pergunta básica seria essa, para a gente discutir um pouco sobre isso, porque eu acredito que esse grupo, ele é um grupo muito bom para a gente falar sobre esse tipo de assunto que a gente considera polêmico. Porque a gente se respeita, a gente sabe conversar, a gente entende, a gente está buscando exatamente entender o pensamento contrário ao nosso, né? Então, enquanto isso, eu vou fazer meu café aqui, porque eu coloquei como ritual tomar o café com a Damila e com a Maria Raquel. Mas eu estou aqui tomando café, conversando. Vai ser um café entre todos nós, tá? Então, eu estou aqui no outro celular. Podem, quem quiser começar, já pode ficar lá, vão ter. Deixa eu só mostrar para vocês eu sei que não tem nada a ver com a vida de vocês, mas deixa eu mostrar um café da manhã. O nosso café da manhã, todo dia ele é o mesmo café da manhã, galera. É mais ou menos assim, ó. Peraí, deixa eu tentar virar meu vídeo para vocês verem, ó. Ó, é cuscuz, ovo, Maria Raquel, dá oi, oi, e Damila Maria, oi, aqui, ó. Todo dia a gente se reúne em volta desse cuscuz, que é algo que eu não abro mão aqui na minha alimentação, faz parte da minha dieta. Mentira. Da nossa cultura. Bom, é isso. Quem quer começar a falar sobre o tema? Eu posso começar. Pode, Rô. E aí, Rô? Eu, como aluna, não voltaria agora. Por mais que a gente tenha vontade de dançar dois, do abraço e tudo mais, mas eu acho que agora é muito cedo. A vacina está chegando, é uma coisa que ainda não está nem testada direito, deve chegar no fim do ano. Eu acho que a gente já esperou até aqui, não custa a gente esperar um pouquinho mais, sabe? Porque eu acho que se começar agora a meter os pés pelas mãos, a gente vai colocar muito mais vidas em risco. Tanto que eu vejo, não só na dança, mas eu vejo as pessoas na rua
agindo loucamente, um monte de gente em bar, um monte de gente sem máscara. Eu fico abismada de ver como as pessoas são destemidas, né? Porque o vírus não é brincadeira, não é brincadeira. Então, eu hoje não voltaria, eu esperaria um pouco mais. Ah, legal, Rô. Boa percepção sua. Obrigado pela contribuição. Eu tenho que concordar com a Rô também, porque e não é só com relação à dança, né? É academia, cabeleireiro, manicure, bares, com relação a todas essas coisas. Eu acho a recomendação ainda saia só quando for necessário, né? Eu acho que emocionalmente está todo mundo ficando complicado. Depois aí de quase 4 meses de isolamento, você vê as pessoas muito mais sensíveis, motivos de discussão assim ridículos, né, acontecendo, mas ainda é momento de todos aqueles que podem. Eu sinto muito pelos que não podem, entendeu? Pelos que não têm condições de estar fazendo isolamento, que nem muitos de nós, né? Mas eu acho que ainda não é momento. Eu tô morrendo de vontade de dançar, né? Tô vendo que a Hélida tá aqui hoje, delícia te ver de novo. Mas não tem como. Eu acho que agora essa coisa de eu preservo você e você me preserva ainda é a, a coisa mais importante. A minha empresa está funcionando, porque a gente trabalha com saúde, né? Então, meu discurso toda manhã é: você cuida dos outros e os outros cuidam de você. E na hora que você sai na rua, que você vai a bar, que você vai dançar, o que você está fazendo, não cuidar da outra pessoa. Consequentemente, você não está cuidando de você, né? Infelizmente, ainda é assim. Eu acho que toda a força, as aulas online, eu acho que quanto mais a gente conseguir ter esse tipo de coisa, e não é à toa que eu estou aqui todo sábado de manhã, né? É isso. Top, Ivone. Primeiro, eu tô feliz de tomar esse café da manhã com vocês, tá? Eu também. Quem mais que gostaria de trazer sua opinião? João também. Eu vou seguir com a opinião da Rosângela e da Ivone. Para mim, existem aí duas palavras que balizam assim, o meu raciocínio, né? O querer e o poder. Querer, eu quero retornar a ter todo o envolvimento que eu tinha com a dança presencial, que o online, já em 4 meses, não conseguiu, enfim, substituir. Não é mesmo para substituir, eu sei disso. Mas aí vem o poder que eu sinto que não posso e não estou pensando só em mim. Ele está com medo, que não sei, enfim. A questão não é essa, é como a Ivone está falando aí, pensar no outro, entrar aquela palavra empatia sempre nos nossos discursos, porque como estamos decidindo as coisas, nós precisamos decidir de forma empática, pensando em nós, nos outros, na nossa saúde, enfim, não entra em outros méritos. Sei que tem uma discussão absurda em ir ou não ir, os dois lados, eu gosto de ouvir os dois lados, tem justificativas, as pessoas querem voltar à sua vida normal, querem ter suas relações, tem aspectos econômicos envolvidos que pressionam as pessoas que têm essas escolas a quererem abrir, e isso se justifica, afinal de contas elas precisam pagar suas contas e precisam ter sua renda, enfim, mas também tem a questão da saúde, então ficam esses dois pontos polarizados, que é difícil encontrar uma intersecção. Eu não voltaria, não vou voltar até que as coisas realmente dêem uma acalmada, em que eu sinta assim um campo seguro para isso. Eu tenho uns outros grupos com colegas aqui, nós discutimos isso, e os colegas colocam pontos de vista divergentes. Um ou outro tem sido minoria mesmo, grande,
de não querer, poucos querem voltar. Se a escola abrisse, voltariam às aulas. Poucos, 1, 2 no máximo, isso uma quantidade de pessoas, mais ou menos de 20 pessoas que eu conversei. Então, é ainda um número expressivo. E, enfim, já sugeriram métodos para que pudesse voltar no curso regular, mas eu fico pensando como turmas mais reduzidas, 3, 4, 5, 2, 3 casais numa sala, mas se um tiver contaminado, todos, enfim, como é que fica isso, né? E com máscara, só com máscara resolve, mas tem um abraço, como é que dança isso? Dança como no online, todo mundo separado, num ambiente fechado. As salas na escola que eu faço não tem, assim, só tem ventilação por ar-condicionado, não sei como funcionaria isso. Enfim, eu consegui me convencer que é o melhor lugar para eu ficar agora é ainda aqui em home office, em casa, enfim, é o que eu posso fazer. Obrigado, João. Sensacional. Eu acho. Eu estou colocando como meta de vida falar igual o João. Meu Deus do céu. Como ele é tranquilo, calma, como ele consegue expressar o ponto de vista dele com clareza, não desrespeitando nenhum dos lados. Eu acho que ainda quando eu boto meu ponto de vista, eu acabo desrespeitando o lado que eu não concordo, sabe, João? E eu estou tentando pensar em você. Toda vez que eu vou emitir minha opinião, eu falo assim, se fosse o João falando, como é que ele falaria, né? Então, olha que interessante isso. Mas vamos lá, quem mais aí quer falar? Porque eu acho que é importante. Eu quero muito ouvir vocês hoje para eu realmente ter um pouco mais de... Eu adorei esse do João, do querer e do poder, sabe? A gente é muito movido aos quereres da gente. A gente, inclusive, quer muita coisa sem poder e a gente acaba enrolando, batendo pés pelas mãos. E aí eu não tinha pensado assim, eu entendo que essa pressão econômica da escola, ela faz muita diferença, porque aí você acaba tomando uma decisão baseada na conta que você tem que pagar, né? E que é muito complicado. Mas que bom. Vamos lá, quem tem uma opinião contrária? Será que tem alguém que tem uma opinião contrária a essa? Não para a gente julgar a opinião contrária, mas para a gente olhar por outro olho, por outro lado, sabe? Que de repente alguém tem uma opinião contrária a essa e a gente acaba aumentando os nossos argumentos sobre esses pontos. Ou se alguém tiver uma opinião que complemente essa e quiser falar, vai ser legal também, tá? Tem alguém aí que gostaria de emitir sua opinião, mesmo que ela seja a mesma, mas falando do seu jeito? Então, eu só queria complementar, então, Marcelo. Eu acho que muito dos a favor de começar já, né, voltar a atividades, o grande problema é que a nossa perspectiva ela não tem data. Né? Então, você olha hoje e fala assim, bom, vamos nos manter em casa? E a pergunta imediata depois é até quando? E da maneira que as coisas estão indo, a gente realmente não tem uma coisa é falar assim, eu vou ficar 2 meses a mais em casa, está aí completa 6 meses. A outra coisa é falar, eu não sei até quando eu vou ter que ficar em casa, então como é que eu vou fazer isso, né? E essa falta de visão de aonde que a gente vai chegar, eu acho que é um dos argumentos que leva muita gente a querer o já. E infelizmente nem a ciência, nem a sociologia, nem nada nos diz quando que a gente vai estar numa condição segura. Então, isso daí eu acho que é o grande problema. Quem tem que pagar a conta realmente é assim. Eu não paguei minha conta por 4 meses e agora eu aguento mais quanto? Né? E se a vacina, né? A tal sonhada vacina, nem que a gente tenha que tomar vacina de 6 em 6 meses sair, a gente vai ter todo um outro racional para estar tomando essa decisão. Mas hoje ainda é assim, não sabemos até quando. E não sabemos se tem alguma coisa que você pode fazer sem ser isolamento para colaborar com a sociedade, né?
A Damila me mostrou alguns artigos que ela tem lido e vários cientistas mostrando agora a ineficácia do uso da máscara. Olha que doido, né? Que a máscara não tem tanto efeito eficaz assim como a gente imaginou que tinha. E aí ela me mostrou uma série de... Eu não li os estudos, vou até pedir para ela me encaminhar, para eu caminhar lá no grupo para vocês darem uma olhada, porque é aquilo tudo que a gente sabe, né? Tudo na vida tem os lados. E aí a gente espera acreditar num lado, né, e acaba negligenciando o outro. Então, imagina, se existe uma linha que mostra que essa questão da máscara não é tão eficiente assim como a gente imaginava, mais um motivo ainda para poder se proteger, né, do contato com o outro agora. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, tô pensando isso agora, tá? Como a gente é frágil, né? A gente não consegue passar 4 meses em casa. Agora eu fiquei pensando o que acontece quando a pessoa é presa, que ela vai para dentro de uma prisão. Como é que ela fica lá dentro? Ela fica doida, então. Porque se tu tá em casa e tu pode sair quando tu quiser, tu ainda se acha num grau de desespero absurdo. E se a pessoa for para uma prisão? Meu Deus, eu não quero... Eu já tinha medo de ir para prisão. Eu já sou medroso, né? Eu fico morrendo de medo de ser preso um dia. E aí eu fiquei imaginando, se eu for preso agora eu vou morrer, porque se a pessoa não consegue passar 4 meses em casa para cuidar de outras pessoas, imagina a prisão que ela é obrigada a ficar. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Mas vamos lá, deixa eu parar de pensar e vamos perguntar Marcelo? de novo. Oi? Opa, tudo bem? Tudo. Dá minha opinião a respeito disso. Quem é que tá falando? É o Gilmar. Ô, Gilmar, beleza, irmão? Tranquilo. Aqui de Macapá. Então, é até um paradoxo, cara, isso. Porque aqui, ao mesmo tempo que tem profissionais de educação física, né? Que estão lutando para abrir as academias, para poder ter um sustento, poder ter dignidade de pagar suas contas. Eu faço parte do movimento que faz parte, né? Faço parte do movimento que quer abrir as academias, quer abrir os espaços. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não sinto segurança em trabalhar hoje. Então, assim, o que eu faço hoje, pelo que eu estou lutando, é mais pelos meus colegas, para ter a opção de trabalhar, né? Então, é algo que é um paradoxo para mim. Eu não sinto segurança porque eu tenho grupo de risco em casa. Se eu vou abrir hoje o estúdio para trabalhar, eu, sinceramente, hoje não abriria. Não, vejo outras formas para poder trabalhar com isso. A gente tem outras formas. Você, mais que qualquer outra pessoa, né? Você tem outras sugestões a respeito. Então, nesse momento, eu sou a favor, sim, de dar opção para a pessoa trabalhar. Sou contra você proibir alguém. Tem pessoas que têm necessidade. E, na visão delas, elas só conseguem trabalhar no presencial, né? A gente tenta mostrar o outro lado, mas elas não têm essa visão. E acredito que esse não é o momento de abrir ainda para dança, acredito eu. Meu posicionamento é esse, de não abrir para dança, mas ter a opção da pessoa, sim, de poder trabalhar ou não presencialmente, com os cuidados. Marcelo, você está mutado. Ainda bem, eu tava falando mal da Ivone na hora, e aí, ainda bem, então não vou nem falar mais. Galera, eu vou falar um negócio, eu tava falando do que o Gilmar tinha falado, mas eu lembrei de uma coisa que a Ivone me ensinou, cara. Um dia eu fui na casa da Ivone, eu tava na casa da Ivone das vezes que eu fui lá, aí nós íamos falar sobre uma pessoa. Saiu o nome de alguém, aí a Ivone falou assim, ó, você vai falar bem ou mal dessa pessoa? Aí eu passei assim, ela, porque se tu for falar mal, nem precisa falar, porque tu vai ficar... se você tiver que falar de alguém para alguém, nunca fale mal, fale bem, ou então não fale. Lembra disso, Ivone? Como Esse é isso meu mesmo? mantra aqui. Né? Se não tem nada de bom para falar, fica quieto. Esse é meu mantra aqui em casa. Exatamente. Com as crianças, com meus netos. Você já conhece briga de neto? Uhum. Vai falar, pensa antes. E daí você sabe que
quando o João contou sobre a comunicação não violenta, né? Que ele fala das 4 etapas. Pensa, sente, vê como é que vai falar e daí faz a ação. É isso daí, certo? Pensou mal, sentiu raiva, vai falar mal, fica quieto, nem fala. Nossa, e eu ia falar mal Legal da que você pessoa para Ivone. lembra. Que Eu ia bom que falar você mal. lembra. Eu ia falar mal, aí eu calei a boca por essa. Você tem razão, Ivone. Acho que tá... Fico Ivone, super contente. eu não só lembro como eu levei para minha vida. E aí é difícil para mim, porque eu na minha cabeça, o falar da outra pessoa de forma real, como às vezes a gente fala mal, na minha opinião, era estar ajudando o outro a se prevenir de algo ruim que possa acontecer com ele, sabe? É. Então, toda vez que eu vou falar, eu penso assim, ó, meu Deus do céu, lembrar o que a Ivone me ensinou, lembrar o que a Ivone me ensinou. Mas eu ia falar do Gilmar agora, não falar mal do Gilmar. Eu ia falar como é interessante o ponto de vista que o Gilmar trouxe. Da gente não proibir aquele que não consegue enxergar uma outra forma de trabalho. Porque até então, por mais que a gente mostre possibilidades, por mais que a gente mostre caminhos, tem gente que não vai enxergar, porque a cabeça dele não está pronta para isso. Então, vai onde a mamãe lá, vai. E aí, a gente não pode proibir essa pessoa que não consegue enxergar uma outra forma, né? Achei muito interessante, Gilmar. Muito bacana ver esse ponto de vista. Aí, só para concluir, tem outra questão, assim, né? Tem um... Não sei se você conhece o Marco Aurélio, que foi imperador de Roma. Ele veio aqui de vez em quando, aqui em casa. Tem um livro dele que fala a respeito de estoicismo. E aí, dentre isso, ele fala assim que as pessoas hoje, nós, na verdade, né, eu falo por mim, nós hoje estamos muito preocupados em higienizar, tá? Limpar toda a questão do vírus, né? A gente tem um medo muito grande, tá utilizando álcool em gel, tá ali se cuidando. A gente está tendo um cuidado muito grande mesmo a respeito disso. E o mais preocupante, na verdade, não é em si um corpo doente, né? Porque ele fala que o corpo doente, a morte ela cessa, ela finaliza ele. O mais preocupante é uma mente doente, porque a mente doente, a ideia que ela pode passar para você, ela pode prejudicar por gerações, né? E aí eu costumo pegar isso e levar para o lado positivo da coisa, né? Da mesma forma que uma ideia ruim, vamos botar aí até mesmo a questão do Hitler, enfim, uma ideia ruim pode ser muito prejudicial para a gente. Uma ideia boa, ela também pode ser muito benéfica. E ela também leva você a outro patamar, leva você para outras gerações. Então hoje, assim, o que você faz, Marcelo, essa tua ideia de promover a dança, de promover o bem-estar das pessoas de forma diferenciada, é algo que, acredito eu, não vai ser só agora, né? Você está iniciando algo que vai trazer aí, vai durar por gerações essa tua proposta. E o maior desafio de todos é conseguir com que as pessoas tenham essa mesma visão. Não a mesma, mas pelo menos uma parecida. Esse que é o verdadeiro desafio, né? Algo que realmente eu avalio muito isso. Então, muito bacana. E, para resumir, né? Mas é a questão que você leva em consideração na pandemia, são 3 perguntinhas, né? Se realmente o que a gente faz hoje é bom para a gente, se é bom para o outro e se é bom para todos. Se todos estão bem com isso. Então, acredito por esse motivo que eu não abro hoje. Acredito que abrir hoje não é bom para todos, mas é algo a se pensar. Mas aí, meio que disperso aqui, eu estou dirigindo. Basicamente, essa é a minha ideia, né, que é para falar para você. O Gilmar trouxe agora a filosofia greco-romana. Olha, que top, viu, Ivone? Tá sendo o quê? Super top. Eu vou até, né, concordo com ele, o negócio do Marco Aurélio e tudo. E meu pai, eu volto e meia falo dele aqui, né? Ele tem 93 esse ano.
E ele sempre fala que professor bom é aquele que tem aluno melhor do que ele, certo? Se ele conseguiu gerar alguém melhor do que ele. E a única maneira de você, de certa maneira, matar a morte é deixar um legado. Acho que é isso aí que o Marcelo está fazendo, né, Marcelo? Deixar um legado para os outros, para a sociedade, fazer alguma coisa que realmente fique, que mude, que transforme o que a gente tem hoje. Então, parabéns, Gilmar, parabéns, Marcelo. Acho que é bem por aí mesmo. Cada um cria o seu legado, né? Quando a gente for bem velhinho, a gente vai poder pensar o que eu criei. Mas deve pensar já, porque quem não pensa já, quando já for muito velhinho, não consegue fazer, né? Eu só discordo num ponto do Gilmar, porque eu acredito que não é só o Marcelo que está fazendo, não. Eu acho que todos nós estamos fazendo de forma diferente, buscando atingir o mesmo objetivo. Eu acho que o que o Marcelo pode ter feito foi juntar essas pessoas que também têm esses mesmos objetivos. Só que talvez ainda não soubessem como colocar isso em prática. Então, quando a gente cria uma comunidade, que a gente traz pessoas que realmente têm o mesmo objetivo que a gente, principalmente cuidar das pessoas, o nosso lema principal da comunidade é uma comunidade que cuida de pessoas. O que a gente está buscando? Pessoas que queiram cuidar de pessoas. É isso que a gente está buscando. Ah, através da dança? Isso, através da dança. Se por acaso chegar alguém aqui na comunidade que ela vá fazer algo que coloque em risco a outra pessoa, talvez essa pessoa não tenha os mesmos valores que a comunidade tem. E é por isso que a gente une pessoas e afasta pessoas. É porque as pessoas acreditam e têm os mesmos valores que a gente tem, né? Eu não estou dizendo que é bom ou ruim abrir. Eu estou dizendo que no meu posicionamento, se eu tivesse um espaço físico com aulas de dança, eu não abriria. Não abriria por quê? Primeiro, eu acho muito interessante essa questão do legado. Que imagem você quer passar com as suas ações? Porque depois que passar a pandemia, os alunos vão olhar para trás e falar assim, caramba, a escola passou esse tempo todo fechada para me proteger. Olha que legal isso. Ou, caramba, essa escola aí, na verdade, ela só estava preocupada com a mensalidade em garantir o sustento dela. E o meu maior medo, Ivone, medo não, receio, né? Mas eu sou medroso também, tá? É de realmente, ontem eu recebi uma matéria que eu compartilhei nos grupos de mentoria que a gente tem, foi que a matéria dizia que uma aula de dança tinha infectado 122 pessoas lá na Coreia. Aí, a Ana Elisa, que é jornalista, analisou a matéria e falou assim, Marcelo, eu acho que essa matéria está sendo muito... sabe quando você cria uma matéria para direcionar para aquele ponto? Sugestiva, né? Que chama. Porque é o seguinte, se fosse uma aula de dança, a foto seria uma foto de aula de dança, e não de academia de ginástica. Aí ela começou a analisar. Aí eu fiquei pensando, falei, quem poderia escrever uma matéria dessa falando sobre que teve essa contágio para não ter mais contágios? Será que é uma pessoa ruim ou boa? Mas o X da questão é, se eu tiver uma aula de dança e eu realmente tiver uma escola e alguém da minha escola for contaminado, eu coloco em risco todo o meu legado. Porque eu vou ser lembrado pela escola que teve o coronavírus. Entende? E aí o que vai acontecer? A vigilância sanitária vai em cima, a OMS vai em cima, os veículos de saúde vão em cima, porque vai ter que cuidar, vai ter que fazer toda uma análise, e você vai chamar atenção de forma negativa. Como alguém... assim, mas eu estava com intenção de ajudar. Cuidado, galera. De boa intenção, o inferno está cheio. Nós temos que ter, realmente, boas atitudes. Ter a boa intenção é importante, mas não adianta ser só bem intencionado e agir de má fé. Você tem que ser bem intencionado e agir de boa fé. E aí, pensando nisso que a gente está falando. Bom, quem mais, galera, gostaria de... Pode falar, Ivone, pode. Às vezes não é nem intencionado de má fé. Essa palavra ficou pesada, né? Mas
no meio dessa pandemia, a ignorância, às vezes, do que pode acontecer, né? Eu não gosto muito de falar da ignorância, mas a ignorância leva você a tomar atitudes que não são adequadas para os outros. Então, não tem uma má fé intencional, né? Tem Verdade. uma... então, aí que eu acho que quando a gente fala assim, ninguém pode proibir nada, as autoridades e a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, eles têm a obrigação de zelar pela saúde da população, entendeu? Então, quando você fala, não pode ter hoje, você realmente está proibindo, é porque você está preenchendo. Se a gente fosse uma sociedade de todo mundo consciente dos seus deveres e dos seus direitos, a gente não precisava proibir. Mas não é isso. Vocês viram o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? De repente, aquele monte de gente sem, né, quer dizer, ninguém nem aí mesmo com o que pode transmitir. Eu vi uma matéria linda falando que, inclusive, é assim, o pessoal lá no Leblon se contaminando e depois ele traz a auxiliar dele para casa dele, que vai voltar lá para a favela depois, e lá é 4 vezes mais infectado do que aqui no... Lá a morte é muito mais certa do que no meio do Leblon, entendeu? Então a diferença da consequência também é importante. Nesse caso aí, assim, é chocante. Chocante as pessoas que deveriam ter conhecimento e não serem ignorantes, não, né? Aí é má fé mesmo. Mas é nesse sentido que de vez em quando tem que proibir, infelizmente. E obrigado por me corrigir aí, porque a intenção não é... Talvez o uso já do bordão pronto faz a gente, às vezes, se expressar mal, né? Mas eu quis dizer realmente, às vezes... Porque quando é intencional, quando é de má fé, quando você sabe que tem, você fala, eu vou passar para todo mundo, aí é de má fé. Mas quando é de ignorância, é porque eu ignoro que aquilo ali pode acontecer. Ontem, eu chamei um homem, veio fazer uma reforma aqui em casa, né? De um teto que estava caindo de forro. Aí ele entrou sem máscara. Eu falei, peraí, ele falou assim, cadê sua máscara? Ah, eu esqueci. Eu falei, então volta para buscar. Ele falou assim, putz, eu falei, cara, volte para trás, não entre sem máscara, não. Você está colocando em risco a minha vida? Não, mas eu não tenho nada, não, meu amigo. Você está colocando em risco a minha família. Eu estou protegendo todo mundo. Eu sei lá se tu tem ou não tem, se todo mundo que entrar aqui agora dizendo que não tem. E se tiver? Aí eu tive que dar uma máscara para ele poder fazer o serviço, que ele não tinha máscara. E não estava nem aí. Tá, chama a mamãe lá pro papai, chama a mamãe, chama. Chama a titia, chama a titia, o papai tá chamando, vai. Vamos ver se tu aprendeu a fazer isso, vai. Não, aqui menino tem que fazer recado, pelo amor de Deus. Menino que não faz recado não é menino, pô. Tem que falar, menino, pega ali, o menino vai lá e pega, não é possível. Aprender logo, vai, meu amor, chama lá a titia, chama. Não, não aprendeu ainda, tá bom, fica aqui. Oi. Não deu certo não, galera. Oi, Rosana. Você falou essa coisa de que é importante os donos de academia respeitarem, tal, cuidarem dos seus alunos. Eu concordo com isso, tal. Eu vejo o outro lado também daquele cara que está pressionado, ou ele abre, ou ele consegue alguma forma de ganhar dinheiro, ou ele vai ter que fechar de vez. Agora, eu acho que também é aquela coisa de uns cuidarem dos outros, porque assim como o dono da academia tem que preservar os seus alunos, eu acho que é parte também os alunos também devem preservar a academia. Então, ou assim, prestigiando com as aulas online, ou pagando uma parte da mensalidade, ou se você perdeu o emprego, se você não pode fazer, é uma coisa. Mas a maioria das pessoas está tocando sua vida normal, tem como ajudar de alguma forma. Então, eu acho que essa ajuda tem que ser dos dois lados, porque é fácil a gente jogar pedra, falar, ele tem que preservar os alunos, sabe, você se comportar como o rei na situação, e não é. Acho que todo mundo tem que estar no mesmo barco aí e vamos nos ajudar. Eu penso assim, pelo menos, e é o que eu tenho procurado fazer. Com amigos, com pessoas, com professores, eu tenho procurado prestigiar da maneira que eu posso.
Pô, obrigado pelo posicionamento, Rui, por compartilhar, tá? Acho que é bem importante o que você falou, sim. Se todo mundo pudesse ser um pouquinho mais empático e tentar... É que a gente realmente... Eu fui pesquisar na história e a gente vive um comportamento e um pensamento ainda da Revolução Industrial, que é de escassez, sabe? Ah, não, eu tenho 3. Se eu der 1, eu vou ficar com menos. Não, vou dar não, vou ficar com os 3. Pô, se tem 3, se eu der 1, tu fica com 2. Não, mas ninguém é isso. Por isso que a riqueza do mundo está na mão de 1% das pessoas. Porque quanto mais eles têm, mais eles querem ter. É. E aí eu fui entender melhor isso aí, está ligado diretamente à história do amor platônico. Basicamente, o amor platônico está ligado ao fato de você querer aquilo que você não tem ainda. Então, eu ainda não tenho uma casa, eu quero ter uma casa. Quando você tem a casa, você assim, agora eu queria ter uma casa melhor. Aí, quando você quer ter o teu primeiro milhão, quando você tem o teu primeiro milhão, você fala assim, agora eu quero ter o segundo milhão. E aí você vai sempre alimentando esse sentimento de que não tá bom, você precisa de mais, demais, demais. E por isso que muitos lares acabam se desfazendo, porque os casais acham que tá ruim, né? Porque eu queria melhor, eu queria uma esposa melhor, eu queria um marido melhor. E eu brinco muito com a Damila, eu falo assim, meu Deus, Damila, que bom que você foi me consertando, né? Eu quebrava, você me consertava. Você quebrava, eu te consertava. E a gente conseguiu estar 16 anos juntos. Porque numa sociedade de hoje, quando quebra, o que a gente faz? Joga fora. Cara, ninguém tem paciência. Às vezes você tem até um negócio bom, mas você, não, eu vou trocar logo. Né? E aí, a Damila tem um comportamento muito assim. As coisas dela são coisas para a vida inteira. Para eu trocar o celular dela, eu tenho que brigar com ela, porque o celular dela é o celular dela para a vida inteira, né? E aí eu fui aprendendo muito isso com ela. Como é que ao invés de eu sempre querer trocar as coisas, substituir as coisas, como é que eu posso melhorar essa coisa? Como é que eu posso arrumar? Então, quando a gente vê tudo que está acontecendo hoje, a gente percebe isso. A gente tá doido para poder ir para a rua, porque a gente está em casa. A gente está doido para ir para o presencial, porque a gente está online. A gente está doido para ter o que a gente não tinha. Só que antes que a gente não tinha tempo para aproveitar o que a gente tinha. Então, e agora o que está acontecendo? Algumas pessoas estão retomando a sua vida normal, entre aspas, e está voltando para a estaca zero. Ele aproveitou a pandemia, ele começou a estudar, ele começou a se relacionar, ele começou a ter comprometimento, ter disciplina. Voltou à estaca zero, o que ele fez? Voltou tudo para trás de novo. E olha que doido, regredir é pior do que não evoluir. Porque você tem consciência que você regrediu. Sabe? Quando você não sabia que tudo isso existia, você ficava na tua tranquilo. Mas você sabe que existe um outro mundo agora. Existem outras possibilidades. E aí você voltar para trás, meu Deus, é mais... Né? E como que é doido, estou falando tudo isso assim para tentar entender o comportamento humano de hoje. Por isso que as pessoas são individualistas, estou pensando nelas. Por isso que tem um cara do bar aqui da esquina, que todo dia, 7 horas da manhã, ele liga o som dele no máximo. E não se importa com a comunidade, não. O problema é de quem está aí. O bar é meu, bota o som que quiser. Adianta falar com ele lá? Já falamos com ele. O que ele fala? Eu preciso trabalhar. Eu falei, macho, mas 7 horas da manhã ninguém bebe cachaça no teu bar, não. Pô, 7 da manhã e ele fecha. E eu fiquei pensando assim, ele deve ser sozinho, coitado. Porque ele fecha 2, abre 7. E abre 7 para vender para quem? Para ninguém. Aí ele bota o somzão o dia inteiro. Como é difícil a gente pensar que do lado da minha casa eu não vou botar o som alto porque eu vou atrapalhar, incomodar. Como é difícil. E aí eu volto no que a Ivone falou. A ignorância amplia esse tipo de comportamento. Quanto mais ignorante eu sou, menos eu me preocupo com o outro. E aí eu ia chegar num ponto agora, não é que lá na Europa eles são melhores que a gente. Eles são mais educados. Eles compreendem mais rápido, até porque, se eles não compreenderem, o que acontece, galera? Eles são multados, eles são presos. Aí é fácil, né? Ah, vai sair na rua? Manda prender. É rapidinho. Então, todo mundo acaba que tendo, entre aspas, um comportamento mais compreensivo.
Por quê? Porque ele vai ser penalizado. Aqui no Brasil, o que acontece se a gente sair sem máscara na rua? Nada. Agora vai dar multa, né? Ah, Marcelo, mas tu está dizendo que tem que penalizar. Agora, a partir dessa semana, vai dar multa. Mas não vai resolver não, Rô. Não vai resolver. Ó, no Brasil não vai resolver. O problema do nosso país, e a Aracy está aqui, eu vou até pedir para ela falar depois, que eu adoro ouvir ela falar, chama-se falta de educação. O nosso problema é que nós temos uma educação falha e a gente não consegue educar o cidadão para a vida. É quando ele precisa ser coletivo, ele não é. Pode sim, eu fico me empolgando. Pode falar sim, Hélida. Na verdade, Marcelo, só complementando isso que você falou, a gente estudava, a gente tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Eu não sei porque eu sou mais velha que você, eu não sei se você teve na escola. Você é bem mais velha que eu, Hélida. Queria ressaltar isso. É bem mesmo, pior que sacanagem. É verdade. Eu tive sim, eu tive. Educação Moral e Cívica. Eu acho que o nosso problema é um problema cultural, além assim, falta um pouco de cidadania, acho que a palavra é cidadania, que falta um pouco para o nosso povo. E assim, Marcelo, e eu acho que a gente não passou muito o que os europeus passaram. Eu admiro muito, porque eu acho realmente, eu concordo com tudo que você falou. Os europeus, eles dão muito valor, porque eles passaram por várias coisas que nós não passamos, né? Mas isso também não justifica. Eu acho que realmente a falta de educação é enorme, a falta de empatia é enorme e a falta de respeito é enorme, né? Eu acho que falta essa questão mesmo da cidadania, da gente conhecer os nossos direitos, mas também os nossos deveres, né? A gente que tem filho, assim, eu revejo muito diariamente como eu educo meu filho. Eu educo meu filho sozinha. Então, qual é o exemplo que eu dou para ele? Se a minha atitude condiz com aquilo que eu faço, né? Se o que eu falo é coerente. Então, eu vivo realmente assim, sempre me policiando. E aí eu penso também como eu falo com o meu próximo. E eu tenho revisto muitas minhas atitudes agora nesse processo online e aprendido muita coisa com a comunidade, enfim, porque realmente eu acho que é um processo que aqui no Brasil vai demorar muito para a gente seguir, para a gente melhorar. Eu acho que, enfim, esse negócio de multa não vai adiantar no nosso país, né? Porque num país que as pessoas conhecem seus direitos e deveres, elas não precisam, né, de regras, de leis ou de multas para entenderem o que é viável ou não viável fazer. E outra coisa, eu quero mandar um beijo para a Rosângela e para a Ivone. Uma saudade de vocês enorme. Obrigada, Marcelo. Aí ele apareceu aquelas meninas que participaram do programa da Xuxa. E um beijo da mãe do meu pai, especialmente para você. Pode falar, calma, mulher. Tá tudo para minha mãe, para o meu pai e para a Xuxa. Pode ficar tranquilo, não precisa acelerar não, porque eu acho que o maior exercício nosso aqui é aprender a ouvir. Então, quem não sabe ouvir, nem vem para cá não. Pode ficar tranquila. Quando você for falar, pode falar com tranquilidade. Você quer mandar um beijo para mais alguém? Aproveita, que tá gravando. Mas que legal, que legal. Aracy, quero te ouvir, Aracy. Você sabe que eu adoro te ouvir. Eu fico vendo vocês só pensativas, só... Traga uma chave para todos nós, por favor. Adoro suas chaves. Pois é, eu estou pensando aqui, estou aprendendo, e uma das formas é o silêncio. Sabe que com as atividades remotas, e principalmente na Marcha Mundial pela Paz que nós tivemos o ano passado, eu aprendi que o silêncio é uma arma, não é arma, que eu não gosto da palavra, é um procedimento fabuloso, né? E é bem isso que a Ivone diz, né? Porque o silêncio não significa não pensar, significa justamente você buscar alguma coisa, e se não tem o que dizer, o silêncio. Mas, enfim, do que vocês estavam falando aqui, não tem como, né? Quem lida bastante com a cabeça, um dos autores que me embasa o meu trabalho, né, como orientadora, não sei se já ouviram falar, é o Uri Bronfenbrenner. O Bronfenbrenner tem uma teoria que se chama bioecologia do desenvolvimento humano. E a tese dele é assim: se você quer mudar comportamento, mude o ambiente.
E ele vê o ambiente como um ambiente de relações. Então, o que interessa é a qualidade das relações. Então, como é que você lida aí com o teu cantinho, com o teu computador, com os teus filhos, com o teu cachorro, com o meio ambiente? É a qualidade das relações que interessa. E ele, nessa teoria, ele trabalha 4 componentes, que é o processo, ele chama PPCT, processo, contexto, pessoas e tempo. Então, não adianta a gente olhar as coisas isoladamente, tem que olhar tudo isso. Então, às vezes, o contexto que a pessoa está, seja na dança, ou seja onde ela é, exige que ela mude, mas daí tem que pensar todo esse processo, da onde ela vem, como ela vem, quando é que ela teve esse conhecimento, como é que ela pode mudar e o tempo que ela precisa, né? E às vezes, você estava dizendo aí da questão da regressão, às vezes não é regressão. Veja bem, por um salto de vara, você tem que voltar muito para trás para aumentar a tua força. Na dança, né, isso eu aprendi com a minha filha, quando eu erro, e erro muito, e que você não consegue consertar, o que ela diz para a gente? Volta, põe embalinho lá, né? Então, se fica lá um tempinho no embalinho, até que você se conecta com o outro para poder avançar. Nós nascemos, né, no processo evolutivo, nós tínhamos os dentes molares aqui enormes, eram verdadeiras garras. E é sinal de evolução perder isso. Nós tínhamos mais de 15 metros de intestino. Quando aprendemos a comer com o fogo, etc., o intestino encolheu, formou apêndice, que não serve para nada. Hoje já tem crianças nascendo sem apêndice. Então, evoluir pode significar regredir, no sentido de voltar atrás para retomar o processo, para um novo contexto. Eu, por exemplo, não tinha a dança na minha vida como essencial. Eu gostava de dançar, mas eram momentos muito específicos. Hoje em dia, a Tatiana se mata de rir comigo, porque eu estou cozinhando e estou dançando. Se eu estiver aqui com você e eu escutar uma música, eu vou sair daqui e vou dançar. Quer dizer, eu vou dançar porque eu vou mexer o corpo. Se eu vou fazer certo, errado, não interessa, mas eu vou dançar, né? Então, o contexto, esse momento, trouxe a dança para a minha vida, que é diferente de vocês aí, que já viviam a dança o tempo inteiro e que o contexto está limitando um tipo de manifestação que é a dança. Sei lá nós vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto. Ontem, tem um grupo de pessoas que participavam de pesquisa comigo e ficaram... Quando é que a gente vai voltar para o grupo de pesquisa? Quando é que vai voltar para o grupo de pesquisa? Quando é que vai voltar para o grupo de pesquisa? E o pessoal, não dá para a gente discutir pesquisa online. Eu abri o grupo ontem e dei o nome, A Vida na Atividade Remota. E ontem trabalhamos arte, desenho, pintura e tal, que tipo de vida nós vamos encontrar, sei lá eu. E eu vou ver na próxima, a cada 15 dias, vou ver se deu os resultados ou não, quantos ficaram, quantos não ficaram, se vem mais alguém. Já tem grupo, já tem gente no grupo perguntando, que reunião foi essa? Como é que eu não fiquei sabendo? Aquelas coisas todas. Ou seja, tem que mudar o contexto, né? Mas nada é sozinho. E tem o componente tempo, que é o cronossistema. E o tempo não é o tempo do relógio, é o tempo de cada um. Né? De cada um se pensar, se rever, se organizar. Tem uns gritando, tem outros que já aprenderam o silêncio. E assim, né? E a questão da educação é verdadeira. Eu, por exemplo, sempre acreditei, né, que eu eduquei bem meus filhos, eduquei com liberdade, com autonomia, etc. Hoje eu vejo 5 pessoas fantásticas, mas tudo que eles fazem de errado, ainda hoje eles às vezes dizem que a culpa foi minha, né? Quer dizer, do jeito que eu eduquei, quer dizer, não é o pai, é a mãe, né? E eu antes reclamava, tá? Agora eu fico quieta. Digo, não adianta. Assim como eles demoraram um tempo para ter essa concepção, eles vão ter um tempo necessário para pensar se é verdadeiro ou não, né?
E eu só sei que eu estou aqui. Se tivesse aula de dança presencial, talvez eu não tivesse, entendeu? Mas eu estou aqui porque eu consigo, eu posso dançar se quiser, mas a dança me traz isso, né? De olhar a carinha de cada um de vocês, o olhar de cada um de vocês, né? O Marcelo almoçando já a essa hora da manhã, eu nem o café tomei, porque são culturas diferentes. Lá, quando eu vou para o Nordeste, eu fico admirada. Lá tem macaxeira, tem carne, tem não sei o quê, que aqui no Sul não tem, entende? É outro contexto, é um outro processo. E a gente vai achando engraçado no começo, dá risada, depois a gente vai aprendendo a respeitar, daí você fica quieto, e no final, quando se vê, você está comendo junto. Eu estava aqui morrendo de vontade de comer o que você estava comendo, né? Não vi o que você estava comendo, mas a expressão de prazer, entende? E ao mesmo tempo de fazer aquilo rapidamente, porque você tinha um compromisso com a gente, né? Então, sei lá eu, né? Sei lá eu. E eu agora, na idade que estou, eu tenho que mais aproveitar tudo, amar tudo e cantar aquela música lá, por que eu não amei mais, né? Não vi o sol nascer, etc. Agora, não tenho como voltar, entendeu? Mas eu tenho como fazer diferente aqui para frente. E acho isso, mas essas falas de vocês, né, me lembrou muito e me validou assim no pensamento, né, porque eu não estou trabalhando em pesquisa nesse momento, a questão do Bronfenbrenner, né? Tudo tem processo, o contexto, as pessoas, e as pessoas assim, cada uma, a gente pensar cada uma, quem quais são os mecanismos que essas pessoas usam, né? Eu vejo, tem mãe que a criança traz um desenho horrível, não é desenho horrível, ela traz o que ela pode fazer, as garatujas, e a mãe diz, nossa, que coisa mais linda, meu artista favorito. Tem outro que diz assim, o que está riscando aí? Aprenda a desenhar direito, né? Quer dizer, quais são os recursos humanos que cada pessoa tem. Então, algumas e a gente só pode pôr para fora o que a gente tem dentro. Então, primeiro esse olhar para dentro, né? E vocês aqui, os encontros nos sábados com a Ivone, né? Com um grupinho que já se transformou assim uma comunidade dentro desta comunidade, né? É muito legal, a Rosângela, a Eliane, o João, né? A Ivone, etc., e outras pessoas que sempre estão, né? Tem alguns que às vezes estão. A gente já se transformou numa comunidade dentro dessa tua comunidade. Então, a gente já espera, já vê, às vezes não precisa nem falar, mas só olhar a carinha, né? Ver, sabe? E isso é muito legal. Então, isso só esse momento conseguiu, mas eu demorei um tempo, às vezes eu não entrava, e daí durante a semana eu não ficava bem, eu dizia, já sei, porque eu não estava lá, entendeu? Não vi o João, não vi a Ivone, não vi, né? E você começa a priorizar, é que nem tempero de comida. Ontem eu fiz uma sopa que eu caprichei pra caramba, na hora que eu fui comer, eu vi que eu não tinha posto sal. Né? Daí eu digo, não, eu vou comer a primeira porção sem sal, depois eu como de novo e ponho sal, para você perceber o sabor e a diferença. Isso é processo. Ninguém chega assim de repente, né? E aí, são as chaves, né? Não uma só, mas as chaves que você abre, né? Que com o teu S aí, uma chave só, às vezes você tem a chave, mas ela não cabe na fechadura, precisa de uma outra. Então, você tem que ter várias chaves, a não ser que você tenha uma chave mestra, né? Mas daí ela não Conta tem... que é chave outra vez, Araci, vai ver, tem gente que não escutou. Né? Conta o que é o C, o H, o A, o V, o E e o S do Marcelo. Porque eu trabalho com formação, né? E todo mundo falava, principalmente na formação das áreas mais duras da segurança pública, que todo mundo fala mal, daí eu digo, pô, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que me unir. Então, eu passei a ajudar na formação dessas pessoas, né? E eles usavam o chá, que era C, conhecimento, H, habilidade e A, atitude. Aí eu acrescentei o V e o E, a chave, né? Que eu coloquei valores e experiência, né? Tem
Tem uns que preferem viver, cada um usa a chave do jeito que quiser. A minha é valores e experiência. E eu considero experiência diferente de vivência. Por exemplo, muitas pessoas estão vivendo a pandemia, mas estão loucos para voltar para a vida presencial. Eu não quero mais aquela. A vida em pandemia me mostrou que tem coisas que não tá legal, mas me fez ver que coisas que eu vivia eu não quero mais, né? Então, quando você consegue da tua vivência evoluir, eu vou usar a palavra evoluir no sentido assim de fazer com que o teu contexto, o teu comportamento seja diferente, intencionalmente te dá sentido, significado, eu chamo isso de experiência. Tem gente que vive e só vivencia, mas não transforma isso em experiência, né? Então aí ficou chave. E aí o Marcelo, criativo do jeito que já descobriu que uma chave só não dá, que precisam de mais chaves. Ele colocou S, que significa sabedoria, né? Ou seja, você tem que usar a chave com sabedoria. E cada momento exige sabedoria. Tem momento que tem que falar, tem momento que a sabedoria diz, como a Ivone diz, fica quieto, cala-te boca, né? Usa a chave para fechar a boca, né? Então, precisa ter sabedoria, quer dizer, tem momentos que é possível, tem momentos que não é, e a gente, graças a Deus, a gente não acerta sempre, né? Que daí referencia o que Paulo Freire diz, Morin diz também, da incompletude humana, né? Ou seja, sempre tem que aprender, sempre pode evoluir. E é isso aí. Bom estar aqui com vocês. Ora, sim, eu tenho essa frase, né? Se não tem nada de bom, fica quieto. Eu tenho uma amiga, que é a Marta, alguns aqui conhecem ela já foi lá na Hélida comigo, o Marcelo conhece, acho que a Rosângela também, porque esteve no navio. E daí ela foi a Cuba, numa daquelas feiras, ela trouxe um outro dizer que está lá na porta do meu escritório. E diz o seguinte: se você não sabe o que falar, não o demonstre falando. Certo? Então, é a coisa da ignorância, certo? Se não sabes o que hablas, não le demonstre hablando. Por favor, mande isso lá para o governo brasileiro, principalmente para pôr na porta do MEC. É verdade. Já imaginou? Se não sabe o que pôr, não escreva o currículo Lattes. Aliás, olha que chique, eu conheço o ministro da Educação. O novo? Já tomei um drink com ele numa festa. O novo? Era um aniversário de um amigo meu e eu nem liguei a pessoa. Daí meu amigo que me lembrou, você viu? Aquele cara que vocês ficaram um tempão conversando, não sei o quê, é o tal, o ministro. Que legal. Vamos ver. Mas, ó, se você... Deus permita que ele faça coisa boa, né? Tomara. Se for o que ele está fazendo no Paraná, vai valer o sobrenome dele aí, Feder. Tá ruim? Se eu fosse você, eu não teria falado que eu conhecia ele, eu ficava calado, esperava ele fazer, depois falava. Não, eu não sei, eu conheço assim, de agora uma festa dele, que bebe com ele. Não é meu amigo, não. Então, não é meu amigo, eu falei só conheço. Tem pessoas que são excelentes, mas às vezes não são adequados para aquele cargo naquele momento. Ele numa conversa, ele é muito inteligente, muito. Eu espero que ele acerte. Mas eu não sei, eu não conheço nada dele, nada. O estudo de caso aqui não funcionou, mas eu espero que ele acerte aí. Eu fico pensando aqui na minha cidade, eu tenho muito amor pela minha cidade, né? Eu tenho muito, eu tenho um apego muito grande com a cidade. Mas eu estava buscando formas de contribuir com a cidade e as pessoas me dizem, Marcelo, a melhor forma é tu sendo prefeito da cidade. E aí eu fico pensando que não é a melhor forma. Pode ser a melhor forma para outras pessoas, para mim não é. Porque o problema da minha cidade não está na cidade, está nas pessoas, está no sistema que foi instalado aqui. E olha que interessante, ó, eu faço um MBA de gestão
e negócios digitais, né? E aí eu estava vendo uma palestra incrível do dono daquela rede Ser de faculdades, não sei se você conhece. Ele é meu professor lá na faculdade. Ele falou o seguinte, é o Grupo Educacional Ser. Peraí. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o tanto que é interessante o que ele fala. Ele fala assim, que nós, além de todos os entraves burocráticos que nós temos, nós ainda vivemos em uma sociedade que é ignorante, que é corrupta. Se as pessoas puderem, elas vão te passar a perna. E dentro de uma empresa, dentro de um negócio, mais ainda. Ah, Marcelo, então está dizendo que todo mundo é corrupto? Não, eu estou dizendo que a sociedade em que nós vivemos é. A política é. Não é só todo mundo, mas o sistema em si. É tanto que muita gente que às vezes é bem intencionado, quando ele entra no governo, ele acaba sendo exorcizado lá dentro, porque não tem como fazer muita coisa. Então eu fico pensando, que uma forma de ajudar a minha cidade era sendo prefeito. Não era. Porque se eu chegar lá, eu não vou ter a estrutura de pessoas nem aqui, porque tem os escalões, né? O presidente da empresa, aí tem os gerentes, tem os funcionários. Quando você chega lá embaixo, não adianta. Por mais que você seja bem intencionado aqui, se você não tiver fazer um trabalho de educação, de preparação, lá embaixo, a tua estrutura vai ceder. Então eu fico pensando, não é isso não, mas talvez se eu motivar o comportamento, estimular o comportamento empreendedor das pessoas da minha cidade, se eu realmente conseguir potencializar os jovens daqui, eu vou contribuir muito mais do que sendo prefeito. Até porque a atitude das pessoas em relação ao governo é o quê? O que eu vou ganhar, né? É a mentalidade do me dar, do ganha. Então, quando eu penso nessa estrutura toda, assim, o que a gente pode fazer? Aí eu sempre retorno assim, cara, eu vou mudar eu primeiro, vou continuar me mudando, vou continuar melhorando, vou continuar fazendo a minha parte. Vou mudar quem está perto de mim, eu vou tentar ajudar quem está perto de mim e vou tentando criar essa onda, sabe? Você bota uma onda e ela vai se espalhando para... Por quê? Porque a gente às vezes espera grandes mudanças e aí nós falamos de uma sociedade que está aí há 500 anos e que ela não vai mudar de hoje para amanhã. Ela não vai mudar. Ela não vai mudar e o comportamento dos nossos governos mostram isso. Os governos que hoje estão à frente liderando a nossa vida, eles não estão preocupados com o bem coletivo. Eles já estão preocupados com a próxima política, com a próxima campanha. Eles estão... Eu quero ver agora o Bolsonaro mostrar que ele é quem ele é, quando for comprovado de fato que o filho dele roubou. Aí eu quero ver ele olhar e dizer assim, manda prender. Aí eu quero ver se ele diz o que ele diz mesmo. Porque o que ele já tentou encobrir esse menino, não está na história. Então quer dizer, eu sou a ótima pessoa, mas se não for mexer nas minhas coisas, entendeu? Assim, eu boto ladrão na cadeia, mas se o ladrão for meu filho, vamos ter uma calmazinha, ter uma peninha, né? Então quer dizer, é muito incoerente a história desse discurso todo. Na prática mesmo, a teoria é outra, né? Na prática mesmo, ele está preocupado com ele, com os conceitos dele, com a família dele, com o princípio dele, e não preocupado com toda uma sociedade que seria... Mas não estou falando de política, não. Estou falando de forma geral, tá, gente? Às vezes a gente tem isso também. Então, que a gente possa rever. Eu vou partir para os finalmente aqui, né? Mais uma vez, o nosso bate-papo foi top. Ivone, eu espero que o tema tenha feito a gente refletir mais. Eu vou compartilhar esse vídeo com mais gente da comunidade, aqueles que querem escutar, porque nem todo mundo quer escutar, né? Mas está tudo bem. Os que quiserem escutar poderão, que eu acho que é muito importante eles saberem o que todo mundo está pensando sobre voltar ou não voltar. E aí cada um toma a sua decisão. Toma para si aquilo que for, que estiver dentro dos seus valores, das suas decisões. Mas eu quero agradecer muito a vocês. É sempre um grande aprendizado. É sempre uma grande descoberta. É sempre um grande prazer poder vir aqui, conversar, escutar. Eu acho sensacional esse momento, assim, por mais momentos como esse, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa para fechar. Eu quero. Marcelo,
tem uma parte da sociedade que é tudo isso que você falou. Eu, né, sou uma pessoa, assim, em geral, positiva. Eu acho que tem muita gente que gostaria de ver a coisa diferente, que gostaria de ter um país melhor, que gostaria de ter uma política melhor. E, infelizmente, a gente não criou os caminhos certos para essa manifestação e para que isso aconteça, né? Então, eu acho que tem gente que tem um papel na política e vai ser honesto, tem gente que tem um papel na sociedade e vai ser incentivador e motivador, tem gente que é super importante na educação, tem gente que é super importante na arte. Então, e eu não acho que todo mundo se corrompa, sabe? Eu acho que a gente tem jeito ainda. A gente vai construir um país melhor, uma sociedade mais justa, uma preocupação, né, com o coletivo, apesar desta minoria que está aí defendendo um status quo que não necessariamente é o que a gente gostaria de defender. Mas eu também amo estar com vocês de sábado, achei fantástico a gente poder estar aqui. Eu agradeço muito mesmo todo mundo que se mantém vindo, me ajuda muito. Top. Bom, eu concordo contigo, Ivone. Eu não quis dizer que eu sou radical, não, que toda a sociedade é ruim, não. Tá? Mas nós temos um comportamento corrupto em todos os campos da sociedade. Tem sim. A polícia, quando não é pequeno, não é grande. Talvez perto de você que seja pequeno. Na minha cidade, toda vez que a polícia para alguém, ela pede dinheiro. Toda vez, é 90% das vezes. Tá? Se um cara for me dar um troco e der um troco errado e eu não perceber, se for para benéfico dele, ele não me devolve. Esses dias eu ia contratar um serviço de internet aqui para casa, um outro serviço. Eu perguntei assim, mas e se eu não gostar do serviço, o que acontece? Você tem que pagar 12 meses. Tá, mas e se eu não gostar? Aí é problema do senhor. Tá, mas e aí a satisfação do cliente? Não, aqui todo mundo é satisfeito, ninguém nunca reclamou, não. Só o senhor que está reclamando? Não estou reclamando, não, estou perguntando. Não, ou é 12 meses ou não é. Eita porra. Então, talvez nós estejamos em realidades muito distintas, mas os políticos da minha cidade, o presidente da Câmara é meu primo, ele é casado com a minha prima. É o mais enrolado de todos que você imaginar na vida. E nunca saiu. Tem 4 anos presidente da Câmara. E ele faz é comprar mesmo. Ele faz é dar dinheiro na mão. A sociedade em que eu vivo, infelizmente, é corrupta. O sistema é corrupto. Agora, existe dentro desse sistema pessoas boas? Com certeza. E essas pessoas boas, elas estão crescendo a cada dia mais. Que bom para nós. Entendeu? Mas, por exemplo, eu não tenho coragem de colocar meu nome para um cargo público desse, de política. Então, tem muitas pessoas que eu considero que eu sou uma pessoa boa que não vai colocar o nome. Porque não vai entrar no jogo dessa galera. Quando eu fui... Olha, é rapidinho, desculpa. Eu fui convidado para ser candidato a deputado aqui na minha cidade, no meu estado. Foi. E aí eu fui conversar com os partidos. Resumindo a história, o partido falou assim, ei, você é espoca urna. Você, além de ganhar, você vai, além de ganhar, você ainda vai levar outros deputados contigo. Teu nome é forte. Falei, tá, mas o que eu preciso fazer? Nada. Pode deixar que nós vamos bancar a tua campanha. Mas como assim? Não, moço, fique tranquilo. Falei, moço, mas o que eu vou dar em troca? Falei, não, quando você ganhar, a gente conversa. Falei, senhor, sério? Não, mas fique tranquilo. Eu falei, deixa eu falar um negócio rapidinho, só para a gente poder ilustrar a história. O senhor quer me comprar meu carro? Ele, teu carro? Eu falei, é. Não. Falei, não, vamos brincar, finge que tu quer comprar o carro. Tá bom, você quer me comprar o carro? Quer. Quando você vende? Falei, não, leva o carro, depois eu te dou o preço. Ele, não, mas aí não tem futuro. Eu falei, aí no meu futuro eu me lasco, é? Quer dizer que se tu leva o carro e eu te digo que é 10 vezes mais o preço. Ele, não, só, eu vou resumir para ti. É só você assinar uns papelzinhos pra gente ali, ó, tá tudo bem. Falei, é tipo assim, uma lei, é isso, é só para poder desbloquear uns caminhos da gente e tal. Falei, aqui, fila da puta. Mas como assim? Eu falei, aqui para você, rapaz, pega seu partido tudinho. E eu, na época, era muito ignorante, né? Você tá querendo me dizer que eu vou ter que fazer o que eu não concordo, que eu sou ladrão, não. Não, rapaz, a gente é ladrão, não, a política funciona assim. Falei, então eu não vou ser político, vá pra porra. Entende? E assim,
Eu não quis. Vocês acham que eles acharam o outro que ia querer? Acharam. Um monte. Fácil. E aí, quando vai uma lei boa lá para cima, que ela não é aprovada, por que ela não é aprovada? Porque, peraí, o que eu vou ganhar? O que vai ter para mim aí? Quanto é que vai sobrar no finalzinho? Se não for assim, infelizmente, cara. Então, é realmente uma realidade. Mas agora, o que a gente tem que fazer? Se conectar com as pessoas boas. Fazer a nossa parte. Quando alguém te pediu dinheiro lá, a polícia, pai, me deu uns dinheiro. Não dou não. Tá errado. Não vou fazer isso. Entendeu? Eu ando certinho, porque eu tenho medo do cara me pedir dinheiro. Como eles fazem aqui. Quando eles pedem, eu falei, não, moço, eu não tenho não. Ah, pô, deixa eu ver o documento. Eu falei, tá aqui, ó, tá certinho, olha aí. Ele olha o carro inteiro. Ah, deixa eu ver o extintor. Tá aqui o extintor. Ah, ok, pode ir. Entende? Mas eu acho que os bons estão se encontrando e eles estão se unindo. E aí o mal só reverbera quando o bom se cala. Se a gente continuar fazendo a nossa parte, daqui a pouco a gente ultrapassa essa expectativa. Mas, lamentavelmente, ainda é uma coisa que... Bom, é isso. Talvez seja nosso destino, né? Brigar contra esse sistema. É verdade. Né? Então é isso. Mas essa coisa da polícia não é um fenômeno só nosso, né? A gente fica, às vezes, se sentindo aquela coisa, poxa, aqui no Brasil nada funciona, é muito corrupto e tal. Eu acho que é uma coisa... Se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, oferecer dinheiro para um policial, você vai em cana. Na Europa, na maioria dos países também. Agora, por exemplo, eu fui para o leste europeu. A gente foi parado na estrada na Croácia. E eu falei, bom, aqui, né, nem me passou pela cabeça que eles quisessem dinheiro. Era dinheiro, era só dinheiro. Então, você vê, por exemplo, países mais pobres têm esse comportamento, infelizmente. Diz que na África, por exemplo, é um horror. Diz que na África você não anda, é melhor você nem alugar carro, porque você vai separado, você vai deixar a tua vida lá. Quanto mais pobre o povo, mais dificuldade a gente acaba tendo nesse sentido de moralizar, né? É isso. Mas eu vejo mudança, eu vejo que tem saída, eu vejo que a cada dia eu pelo menos consigo me conectar com pessoas que realmente têm os mesmos valores que eu, e isso está se modificando. Isso, espero que melhore mesmo, que daqui a um tempo a gente tenha muito mais resultado. Vamos fazer nossa fotinha? Para a gente lembrar desse dia especial? Vamos lá? Liguem suas câmeras. Dá aquele sorriso maroto. Atenção. Preparou? Deixa a Nila, Manuel. Vamos lá, preparou? 5, deixa eu ver. Ali também Deva preparou. 5, 6, 7, 8 e... Beleza, gente? Gratidão pelo carinho de vocês, pela atenção, pela troca de conhecimento, pelo compartilhar, pela construção, pelas reflexões. E sábado que vem, no mesmo Granja Canal, no Ivone Canal, no Mascarenhas Canal, no Guinaus Canal, estaremos juntos aqui. Canal Brown. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo. Sábado para você. Tchau. Tchau, tchau.